Muito boa noite, meus amigos e irmãos. Estamos aqui para mais um projeto EBD, o primeiro de 2022. Para você que está chegando, meu nome é Marcelo, sou professor de Escola Bíblica da sede aqui da Igreja Assembleia de Deus em Minas Gerais. Aqui está minha esposa. Pai do Senhor, irmãos, sejam muito bem-vindos ao projeto EBD. Mais um ano estamos aqui para analisar, estudar a palavra de Deus, através da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E tenho certeza que o Senhor vai continuar nos abençoando nesse ano de 2022. Que bom, né? Graças a Deus. Então, hoje a primeira aula, a primeira lição sobre a chamada do profeta Ezequiel. Nós estamos com a revista do primeiro trimestre de 2022, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, sobre o profeta Ezequiel. E a primeira lição, a chamada do profeta. Quer começar ou eu começo? Então vamos lá. O texto áureo está em Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A verdade aplicada que a revista nos traz é a seguinte: ainda hoje, Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua palavra com ousadia, fidelidade e amor. O comentarista ainda coloca para a gente os objetivos dessa lição. Primeiro, mostrar o contexto histórico em que Ezequiel foi chamado. Segundo, ressaltar a incumbência do profeta Ezequiel, ou seja, o que Deus mandou ele fazer. E, por fim, expor a vocação missionária do profeta Ezequiel. Ok? Então, esses são os objetivos da lição. Muito bem, vamos para a introdução. Ele diz assim: Ezequiel profetizou para os exilados na Babilônia. O profeta explicou as razões dos severos juízos divinos contra Judá, mas também transmitiu uma mensagem de esperança quanto ao futuro deles como nação. E nós vamos ver que é exatamente isso. O Senhor, através de Ezequiel, ele explica para o povo por que o povo estava sofrendo juízo, mas ao mesmo tempo o profeta traz ali a promessa de redenção, a promessa de restauração de Israel. Amém? Amém. O nosso tópico 1 vai falar sobre um contexto histórico. E o comentarista fala o seguinte: quando Ezequiel começou a profetizar, ele habitava entre os cativos da Babilônia, para onde foram levados em 597 a.C. Então, Ezequiel ele estava ali cativo, na Babilônia. E o Senhor veio falar com ele ali, em meio àquele cativeiro, sobre as profecias que ele deveria trazer para as pessoas que estavam cativas junto com ele ali, o povo de Israel. E ele fala também aqui sobre o significado do nome de Ezequiel, que significa Deus fortalece. Fala também no contexto que Ezequiel ele era contemporâneo de Daniel, que nós também sabemos que foi cativo, e Jeremias. E ele também era filho de um sacerdote chamado Buzi, e ele profetizou por cerca de 20 anos, por 22 anos ali no cativeiro. Muito bem. E aí no 1.1 ele vai falar que Ezequiel estava longe da sua terra. O que me chama atenção nesse contexto histórico é que Ezequiel ele foi deportado para a Babilônia, ele vai na segunda deportação, Daniel vai na primeira. Alguns estudiosos dizem que quando Ezequiel chegou, Daniel já tinha ali uma certa posição, um certo reconhecimento. A diferença é que Ezequiel ele escreve o livro dele durante a vida e Daniel escreve o livro como memórias, um Daniel já velho escrevendo o que aconteceu no passado. Ezequiel vai escrevendo ao longo da vida, tá? Mas é provável também que Ezequiel era um pouco mais velho que Daniel, tá? Muito bem. E aí, algo que fica para mim nesse primeiro toque aqui de contexto histórico, Ezequiel é chamado num período de cativeiro, um período que está longe de Israel, um período que estão sofrendo juízos. E hoje, não é muito... claro, é muito diferente, mas eu falo assim, existe uma semelhança com o momento em que nós vivemos, em que o cristianismo é extremamente atacado, em que a palavra de Deus é extremamente desacreditada, ou pelo menos tentam desacreditá-la. Então nós vivemos esse mesmo momento. Ele fala aqui que ele estava numa outra cultura, com comidas que não eram as suas, as que ele estava acostumado, costumes, ideias,
entretenimentos, e assim somos nós. Estamos cercados de coisas que não estão afinadas com a palavra de Deus. Mas mesmo assim o Senhor nos chama para proclamarmos a verdade da palavra de Deus. Amém? Amém. 1.2 Exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel. Primeiro, a chamada implicava em se pôr de pé, né? Eu até ouvi um comentarista, um evangelista comentando a lição, e ele disse que Deus chamou ele a se pôr de pé primeiro, porque geralmente uma pessoa que está presa, longe da sua cidade, da sua terra natal, ela não vai estar feliz, né? Principalmente cativa, né? Foram levados prisioneiros ali para Babilônia, então provavelmente ele está com o seu emocional abalado, e a reação dele foi se prostrar, mas Deus, quando ele chama, ele quer, para transmitir a sua palavra, ele quer uma pessoa com ousadia, uma pessoa que tenha firmeza, que tenha convicção do que ela está falando. Então, primeiro, Deus quis sarar o emocional de Ezequiel. Então, ele pediu ele para se colocar de pé e não se prostrar, como de costume, né? Então, o comentarista fala assim, a chamada implicava em se pôr de pé e se dispor, sair da acomodação da inércia. 2. Depois do chamado, é preciso falar em nome do Senhor, né? Ele não iria lhe falar dele mesmo, ele iria usar o nome do Senhor para falar sobre a palavra dele, falar sobre a profecia que Deus queria passar para aquele povo através do profeta Ezequiel. 3. Depois de assumir a chamada, é preciso falar, que ouçam, quer deixem de ouvir. Depois de assumir a chamada, é preciso falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, né? Independente deles ouvirem ou não, o profeta Ezequiel iria falar o que o Senhor estava mandando ele dizer. Número 4. Depois de receber a chamada, é preciso destacar no meio em que vive, porque o povo tem que saber que ele é profeta. Então, ele deveria falar ali no meio do povo, ele precisava se destacar, o povo precisava reconhecer que ele realmente era um profeta enviado de Deus. Depois de receber a chamada, é preciso se impregnar da palavra, dar comida em forma de rolo ao ventre, para depois oferecer aos outros, né? Que a palavra diz que ele precisava comer, então ele precisava entender o que Deus queria, que ele passasse primeiro, né? Entender a palavra de Deus para depois repassar para o povo. Muito bem, né? Eu acho interessante nessa passagem aqui, assim, falar que ouçam ou não. A função nossa é falar, é proclamar. Se vão ouvir ou não, é o Espírito Santo. Exatamente, o Espírito Santo vai convencer, não tem. E segundo, ele vai repetir isso lá na frente, né? Você tem que se alimentar, né? Você não tem como proclamar aquilo que você não conhece, não vive, não se alimentou. E aí ele vai falar do seguinte, olha, que Deus não esquece dos fiéis. Né? 1.3 é isso. E aqui é o que eu falava na introdução. Ele reforça isso, né? Ezequiel vai indicar as falhas de Israel, que são, eram na época, né? Idolatria, apostasia, misturar com os outros povos, os falsos pastores e os falsos profetas. A bem da verdade é que a gente vê isso nos nossos dias também. Tá? Pessoas que idolatram algum tipo de líder, idolatram algum tipo de bênção, idolatram algum bem material, idolatram a si mesmas e assim por diante. Temos falsos mestres que ensinam coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Temos falsos profetas que querem aparecer fingindo que estão profetizando. Né? Isso é mais fácil do que parece, tá, gente? Estatisticamente, todo mundo tem algum problema. Na vida sentimental, saúde ou vida material, vida profissional. Né? Você pega uma dessas três aqui e fala de maneira genérica, beleza, você se passou por profeta. Né? Mas o verdadeiro profeta, ele fala em nome de Deus e ele fala daquilo que está em oculto. Tá? Não é de maneira genérica, né? Deus opera realmente muitas vezes também a pessoa quer contar um testemunho, né? E às vezes ela enfatiza tanto aquilo que aconteceu na vida dela e esquece de falar quem realizou aquele milagre, aquela bênção na vida dela, que na verdade que nada acontece se não for da vontade do Senhor, né? Mesmo o milagre, a bênção que ele recebeu, então ele tem que enfatizar quem foi o realizador daquela obra. Eu até tenho muito receio com o testemunho, né? Acho que eu já comentei isso com você algumas vezes, porque assim, muitas vezes a pessoa vai lá, ela sai de lá como um grande crente, né? E aquele que realizou, aquele que pretensamente fez aquilo na vida dela, não é glorificado.
né? Eu vou dar o testemunho da casa que eu comprei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e às vezes o Senhor não é glorificado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de testemunho, tá bom? E aí também, e eu acho isso importante, a função da igreja é apontar a falha, não a falha individual, né, mas apontar aquilo que está de errado, mas também dizer que o Senhor tem a bênção para aqueles que obedecem. Ou seja, existe o pecado, existe as nossas falhas, mas existe um Senhor que é amoroso, misericordioso e tem a redenção para nós. Isso é muito importante. Principalmente enfatizar que a redenção não vem do nosso esforço, mas vem da cruz, vem da obra redentora de Cristo no Calvário. Amém? E aí, a obra realizada ali na vida de Ezequiel, a instrumentalidade de Ezequiel foi exatamente essa. Ele apontou as razões do cativeiro, mas apontou também a promessa de redenção da parte do Senhor. Amém? Amém. O item 2 fala sobre a incumbência do profeta Ezequiel. A missão do profeta dada por Deus era conscientizar o povo da razão do cativeiro, né? E aqui ele vem falar que explicar a queda de Jerusalém, promover a volta do povo exilado a Deus. Então ele vai explicar aqui que a responsabilidade era de cada indivíduo, né? Não era somente das pessoas antepassadas, que o pecado não era só deles, que cada um deveria se conscientizar e verificar ali o porquê daquela situação, né? Ele iria conscientizar as pessoas através da profecia e mostrar para eles que a culpa não era somente dos seus antepassados, mas deles também. Cada um deveria reconhecer o seu erro, né? E ele pedir perdão a Deus e voltar a ele, né? Ele fala aqui, o comentarista fala que o profeta ele ressaltava, né, o que eu já disse, ele ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo perante Deus. Exatamente. Eu até anotei aqui, nós precisamos pregar o pecado que está em nós e a redenção. O que eu quero dizer com isso? Se você está seguindo um pregador na internet, hoje é muito comum, né? Pessoas que seguem pregadores na internet, evangelistas. Eu mesmo ouço muita gente, mas enfim, você tem que saber filtrar. Se você está seguindo alguém que fala só sobre pecado ou só sobre redenção, que é o mais comum, né? Para de seguir, foge, né? E me perdoe a ousadia, mas se você está numa igreja que o pastor, o pregador só fala em bens, só fala que você é lindo, que você vai vencer, que você é isso, você é aquilo, sai dessa igreja, foge disso, tá? Procure pessoas que vão te ensinar sobre aquilo que a Bíblia mostra que nós somos, pecadores, falhos, miseráveis, necessitados, e a promessa de salvação, tá? Porque às vezes a gente tem a ideia de que somos chamados pelos talentos que temos, né? E de fato Deus dá, é o que ele vai tratar no tópico 2.1. De fato Deus nos dá talentos. A um ele permite que cante bem, né? Aí a esposa, as irmãs, né? Ao outro tem o dom da oratória, ao outro tem o dom para ensinar, ao outro tem o dom para pregar. Mas o nosso desejo de servir a Deus e de nos submeter à palavra de Deus vem do Senhor. Portanto, o nosso dom natural, sem a submissão a Cristo, não vale nada. É isso que quer dizer no comentário aqui do pastor, né, o comentarista da revista, quando ele diz que o Senhor capacita quem ele chama. A capacitação do chamado não é um talento, mas é o amor pela palavra de Deus. É o Espírito Santo que coloca isso em nossos corações. Isso não vem de nós. A graça vem de Deus. Tá? Então, por mais que a pessoa tenha talento para tocar, a submissão à palavra de Deus vem do Espírito Santo. O desejo de fazer aquilo para que a igreja seja edificada vem do Senhor. O desejo de profetizar e enfrentar as oposições que Ezequiel teve veio do Senhor. Por mais que Deus não tivesse dado algum talento natural. E é isso que precisamos entender. Mesmo os nossos talentos naturais vêm do Senhor. E o nosso desejo de submetê-los à vontade de Deus vem do Senhor, vem do Espírito Santo. Amém? Vamos seguir então. 2.2? Pode ir? Deus usa quem Ele quer. E onde Ele quer. Né? O 2.2 vem dizer que Deus usa onde Ele quiser. Às vezes as pessoas falam assim, quando eu for para tal lugar, quando eu vou fazer isso. Não, meu querido. Você serve a Deus onde você está.
entre seus familiares, na sua casa, no seu trabalho. E Deus vai te usar ali para testemunhar dele, para evangelizar, para ensinar. Né? Muitas vezes eu me pego em alguma roda, né? Família, amigos, que perguntam alguma coisa, né? Isso aconteceu recentemente, né? Que perguntam alguma coisa, né? E claro, dentro da nossa limitação, a gente apresenta uma resposta. Ou alguma provocação, né? Naquele final de semana veio aquela célebre frase, né? Toda verdade é relativa. Eu falei, a religião, né? Dizendo que é tudo relativo, que a gente, né? O que a gente crê é relativo. Eu falei, olha, tem um problema nessa afirmação, né? Porque se toda verdade é relativa e essa afirmação, aí eu perguntei, né? Provoquei. Essa afirmação, ela é relativa ou absoluta? Aí ela falou assim comigo, não, é relativa. Eu falei, então ela admite a possibilidade da existência da verdade absoluta. E se você disser que toda verdade relativa é uma verdade absoluta, ela é contraditória. Porque ela em si vai ser absoluta, né? Portanto, essa frase não quer dizer nada. Ela no final não quer dizer nada, ela é um paradoxo. Né? Então, assim, eu fiz uma provocação, eu não expliquei, não fiquei, né? Fiz uma provocação. Então, dentro da nossa limitação, a gente responde, tá? Então, Deus vai te usar onde você estiver, tá? Deus chamou Ezequiel na Babilônia, longe de casa, e tal, não tinha o templo, né? Estava longe do templo, não tinha o culto estabelecido, aquela confusão toda. E Deus o chamou, né? Então, às vezes, você está em algum lugar porque Deus quer te usar ali, ok? É isso. Amém. 2.3. Deus usa na hora que Ele quer. Não é possível ao ser humano estabelecer um momento mais adequado para Deus usar uma pessoa ou realizar uma obra. Talvez, né, se nós fôssemos olhar com a nossa visão humana, não seria um lugar adequado para Deus usar Ezequiel no cativeiro, né? Nós vamos ver nas lições posteriores que ele perdeu a esposa lá no cativeiro, né? E já estavam longe da sua casa, da sua terra natal, provavelmente ele não estava numa situação boa. E se a gente for olhar com o nosso olhar humano, não era uma situação, não era uma hora certa, né? Para Deus usar. Poderia esperar ele estar numa situação melhor para que ele fosse usado por ele, mas não. Deus não vai olhar isso, ele vai olhar o propósito dele, o plano dele, né? O plano dele para o povo de Israel era usar o profeta Ezequiel para falar com ele sobre a palavra dele, sobre o que ele queria para o povo dele. Então Deus não vai ficar esperando a hora que nós acharmos que agora que Deus poderia usar, agora que eu estou bem emocionalmente, que eu estou bem, eu acho que eu estou bem espiritualmente, que ele poderia me usar. Não é assim. Deus vai usar a pessoa na hora que ele quiser, né? Porque ele é Deus e ele sabe qual é a melhor hora para usar determinada pessoa. Muito bem. Por fim, né, o comentarista vai trazer ali as visões que Ezequiel teve, né, que trazem ensinos maravilhosos. Primeiro, o rolo, né, que Ezequiel tem que comer. Aqui ele vai enfatizar o que ele falou lá no começo. Né? Primeiro você tem que se alimentar da palavra para que depois você possa ser usado para ensinar e para profetizar. Eu quero enfatizar, eu já falei isso em outras lições, né? O profeta não era aquele que simplesmente saía falando as coisas do futuro. Ele sabia ensinar, ele entregava uma doutrina, ele entregava um ensino. E assim foi na vida de Ezequiel. O comentarista diz assim, olha só quem come o rolo, que é a palavra de Deus, está preparado para toda boa obra. Ninguém pode dar aquilo que não tem, nem distribuir o que não recebeu. Né? Então é preciso se alimentar para que você possa, então, oferecer esse mesmo alimento para os outros. Ok? 3.2. A visão dos querubins. Ele teve a visão dos querubins e o comentarista fala que os seres angelicais têm acesso à presença de Deus e são mencionados na palavra como anjos guardadores. Né? E na visão de Ezequiel, os querubins eles apareciam como brasas de fogo ardente e anunciavam aos exilados a glória e a santidade de Deus, né? Então, eles aparecem como anjos guardadores, que guardavam ali o jardim do Éden, um exemplo. Também sobre a Arca da Aliança, e no caso aqui, eles estavam ali como brasas de fogo ardente e anunciavam aos exilados a glória e a santidade de Deus. Mostravam, né, guardavam eles também, mostravam para eles que a presença de Deus, independente das circunstâncias que eles estavam passando, estava ali presente com eles. Amém. E por fim, ele reafirma o que a gente falava anteriormente, né, sobre o juízo e a restauração.
E aí o comentarista ele enfatiza o seguinte, olha, a manifestação do juízo não significa que Deus deixou de amar o seu povo. Às vezes a gente entende o juízo como algo ruim de Deus, né? O juízo de Deus não é algo ruim, tá? É Deus trabalhando para o ensino do povo, para o aperfeiçoamento do povo, né? Comunhão, né? O aperfeiçoamento do povo. Enfim, né? Não é meramente um castigo. Deus não castiga por vingança. Entenda isso. A Tá? palavra diz que ele corrige, né? Ele corrige a quem ama, né? Isso é dito em Jó, capítulo 5, se não me engano, versículo 8, e em Hebreus, isso é repetido, né? Que o Senhor castiga quem ele ama, como o pai que ama seu filho. Né? Então é nesse sentido. Tá? Mas a Bíblia também diz que do Senhor é a vingança. Gente, é óbvio que assim, num juízo, no que a gente chama de juízo final, né, onde o Senhor vai salvar e condenar, ali há uma recompensa por causa do pecado. Então fica um pouco próximo. Mas na verdade não é uma vingança como nós entendemos. Né? O juízo de Deus não é uma vingança como nós entendemos. O juízo de Deus, que a gente fala da condenação final, o juízo final, na verdade, é a consequência do pecado. Ou seja, aqueles que rejeitaram o perdão de Deus serão rejeitados por Deus. Tá? Mas por quê? Porque Deus ele é egocêntrico? Não. Não. É porque, para que ele realmente ame alguém, ele tem que rejeitar aquilo que é mal, aquilo que é contra o caráter dele. Ele é fiel à palavra dele. Exatamente, ele é fiel a ele mesmo. Tá escrito, exato, né? Então ninguém vai poder chegar lá e falar, eu não sabia. Sabia, está profetizado. Né? Ezequiel profetizou, Daniel, todos os profetas, a palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento traz todo esse ensino. Amém? Amém. A conclusão diz que os exilados na Babilônia ouviram e tomaram conhecimento da verdade através do profeta Ezequiel. Ele não deixou o povo sem explicações nem sem a direção divina. A fidelidade de Deus não deixa o juízo acontecer sem dar primeiro uma oportunidade de arrependimento ao seu povo. Né? Mesmo as pessoas errando, Deus dá a oportunidade para que eles se arrependam. Né? Deus enviou Ezequiel para falar ali as profecias que Deus havia enviado para o povo, esteve com ele presente, mostrou através de visões. Né? Então Deus não deixa o povo perecer sem dar uma oportunidade de arrependimento. Amém. Muito bem, queridos. Então, mesmo nesse mundo aí complicado, totalmente avesso, né? Avesso, sei lá. Avesso, né? A palavra de Deus, contrário ao cristianismo, que possamos ser aí usados pelo Espírito Santo para anunciar a sua boa palavra, a verdade eterna. Amém? Amém. Deus abençoe. Até o próximo. Até o próximo. Nós queremos também aqui agradecer aos nossos pastores, Clóvis Júnior e pastora Jaqueline, e que o Senhor possa continuar abençoando os irmãos e que esse resumo sirva de base mesmo para as próximas lições, né? Que possamos aprender muito nesse livro de Ezequiel. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, até a próxima. Um abraço.